Olá, personal, muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula gratuita e hoje o tema dessa aula, dessa nossa live de aquecimento para a jornada Personal Águia, que já começa na semana que vem. O tema da nossa aula para você, personal, é o seguinte: você está preparado para ganhar mais de 10 mil reais por mês dando apenas 4 aulas por dia? Então esse é o tema para aquecer para a nossa jornada Personal Águia, que começa na semana que vem. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esses passos, sobre o caminho e o porquê desse tema, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Paulo Mazeu, eu sou professor de Educação Física, especialista em prevenção às lesões e performance. E estou aqui para compartilhar com você estratégias e ensinar todo e qualquer personal trainer, mesmo que você esteja saindo da faculdade agora, ou mesmo que você já esteja no mercado há bastante tempo, eu estou aqui para te ensinar a ganhar mais de 10 mil reais por mês com apenas 4 aulas por dia. E aí você pode pensar assim: nossa, mas será que isso parece ser muito bom para ser verdade? Qual que é o esquema? Tem algum esqueminha aí? Tem alguma coisa? Porque parece bom demais. E se eu não tivesse visto isso acontecer com a minha própria vida e com dezenas de personagens que aprenderam do meu método no decorrer desses anos, eu também duvidaria. Mas essa nossa live é para aquecer, porque na jornada Personal Águia eu vou não só te ensinar, mas eu vou te mostrar provas de como vários personagens chegaram lá. Eles vão estar comigo na jornada, vão compartilhar com vocês como isso é possível e como isso é transformador para o personal trainer. Né? Porque chega um momento que cansa, né, gente? Da aula das 6 da manhã até as 10 horas da noite. Eu passei por isso na minha vida. Sei o quão difícil foi. Sei o quanto eu penei para pagar as contas no início da minha carreira. Sei o quanto eu quase desisti da educação física. Foi difícil porque eu estava praticamente desesperançado, né, na educação física. Eu queria realmente algo que pudesse me dar um sustento, me dar um ganho financeiro. E eu quase desisti. Eu falei, não dá para trabalhar ganhando o que eu ganho e dando a quantidade de horas de trabalho que eu dou, né? Então foi realmente algo muito difícil para mim. Eu passei por tudo isso, mas eu estou aqui para compartilhar com vocês como que foi possível sair desse ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso que faz a gente ficar todo dia aquela mesma história, acorda muito cedo, volta muito tarde, para ganhar pouco, principalmente nos meses de janeiro e julho, onde todo mundo está passeando e o personal tem menos dinheiro ainda, porque tem menos aula, e fica aquela insegurança se vai conseguir pagar as contas, né? Não tem casa própria e fica na correria para pagar aluguel, uma insegurança danada, um mau humor, uma dificuldade. Existe uma solução. Mas eu já vou dizer para você, você pode me perguntar, qual que é então o esquema? Não tem mágica. Não tem uma pílula mágica que faz isso. Existe um método. Um método que é possível realmente transformar a sua vida e a sua carreira. E essa é a minha missão, estar aqui para compartilhar com você esse método, porque isso transformou não só a minha vida, mas de dezenas de personagens. Então, se você está esperando algo fácil, de que você vai aplicar uma dica, eu vou te dar uma dica aqui, e isso você vai fazer num passe de mágica, começar a ganhar acima de 10 mil reais com 4 aulas por dia, isso não é assim que acontece. É um método simples, de fácil aplicação, mas que ao mesmo tempo exige um aprendizado, exige a sua dedicação. Né? E do que se trata? Que parte é essa que o personal pode trabalhar na vida dele para fazer o diferencial? Eu chamo que é a diferença do personal avestruz, que está com a cabeça dentro da terra, que não consegue enxergar,
E o personal águia. O personal águia é o personal com a visão avançada de treinamento. É aquele personal que consegue enxergar o que os outros não conseguem enxergar. A partir do momento que você enxerga o que os outros não conseguem enxergar, isso muda totalmente o patamar profissional e financeiro onde você se coloca. Não são os outros que te colocam, é você que se coloca. Porque a responsabilidade com a sua carreira, com os seus ganhos, com a sua especialização, com a sua família, com o conforto emocional da sua família, é sua responsabilidade. Então depende de você tudo isso. Então a diferença do personal avestruz e do personal águia é isso. O personal águia enxerga o que os outros não conseguem enxergar. E ao ter essa visão avançada de treinamento, ele tem um diferencial que faz com que o serviço dele seja muito mais valorizado. Então na jornada personal águia eu vou compartilhar com vocês casos de personal que depois que tiveram contato com o método conseguiram aumentar em 10 vezes o valor da aula. 10 vezes o valor da aula. Pode parecer muito, e é muito mesmo. Só que, ao mesmo tempo, o profissional se dedicou para aquilo. Ele foi lá, ele estudou, ele aplicou o método, e o método funciona. Funcionou para mim, funcionou para dezenas de personagens, então funciona para você que está me assistindo também. Tá bom? E é isso que eu vou mostrar e comprovar para você. E se você tiver disposto e sentir que isso é para você, pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor para você chegar lá. Basta a sua disposição e a sua força de vontade de aprender um método que realmente funciona. Então, por que que isso é uma oportunidade e por que que esse método funciona? Vou contar para vocês um pouquinho como que eu cheguei lá, para poder fazer sentido, né, para quem está me assistindo. Nesse momento que eu falei para vocês que eu estava com dificuldade financeira, não conseguia pagar as contas, uma correria danada pensando em mudar de profissão, eu tive realmente a sorte de ter uma aluna que tinha condromalácia patelar. E o médico dessa aluna falou, olha, você não pode fazer nada de pernas. E quando ele falou isso, eu falei, nossa, minha aula vai ficar muito limitada, como é que eu não vou fazer nada de pernas? Isso foi há 20 anos atrás. E aí eu fui pesquisar o que eu poderia fazer. E descobri que eu poderia fazer exercícios isométricos com essa aluna. Eu falei, bom, se eu fizer exercício isométrico, eu não vou machucá-la. Levei as minhas pesquisas para ela. Ela falou assim, bom, vamos tentar. E aí começamos a fazer os isométricos, aplicando exercícios isométricos na condromalácia. Eu que só esperava não machucar a aluna e poder ter um pouco mais de exercícios dentro do meu script ali dentro de uma aula, não imaginava que passado um mês a aluna fosse falar para mim que ela estava melhorando. Ela falou, nossa, estou sentindo que minha dor parece que está melhor e só pode ser isso aqui. Porque eu não fiz nada diferente, eu não mudei nada na minha vida, eu tenho essa dor há mais de 3 anos. Aí eu também fiquei meio cético, falei, nossa, será que são os exercícios isométricos? Né? Fiquei pensando ali comigo. Só que aí, passado mais um mês, ela falou, não, eu tenho certeza que está melhor. Eu estou ficando sentado há um tempão, o joelho flexionado, demora para começar a doer. Então, vamos continuar fazendo esses exercícios que você descobriu aqui. E aí, passados 3 meses de aula, a mulher não sentia mais dor no joelho. Então, aquilo para mim foi um marco assim incrível na minha carreira. Porque eu vi uma oportunidade gigantesca. Eu falei, eu não imaginava o potencial que tinha o exercício de poder dar uma qualidade de vida dessa para a aluna, transformou a vida da aluna, porque essa era uma aluna que não ia nem no cinema mais, porque ela ficava no cinema, já ficava doendo o joelho no cinema. Eu fiquei assim encantado, eu falei, como que um exercício tem um potencial curativo tão grande? E vi nos exercícios corretivos uma oportunidade incrível. E eu não sabia disso, e não sei se vocês sabem, a porcentagem da população que tem condromalácia patelar.
E aí, antes de começar a nossa aula aqui, eu trouxe até a pesquisa para vocês. Ó, dá isso aqui, ó. A síndrome da dor patelofemoral, essa é uma pesquisa do Pereira Júnior. Ele mostra que afeta de 20 a 40% da população. Outras pesquisas falam que pelo menos 1/4 da população tem síndrome da dor patelofemoral. A síndrome patelofemoral é o desgaste da cartilagem patelar, conhecida também como condromalácia patelar. Então imaginem, se vocês têm 4 alunos, um deles tem condromalácia, talvez num grau inicial. Só que a condromalácia é uma degeneração crônica, não é uma lesão aguda, que a pessoa tem um impacto ou um acidente. Ela vai desgastando, essa cartilagem vai desgastando no decorrer dos anos. E por que ela vai desgastando mais ou menos rapidamente? Por conta dos desequilíbrios musculoesqueléticos, das disfunções musculoesqueléticas. E é nesse ponto que nós, personagens, temos uma excelente oportunidade de trabalhar não com a reabilitação, mas trabalhar com a disfunção. Trabalhar em restaurar a função desse aluno. E talvez vocês saibam, talvez não, mas isso tem um valor inestimável. Inestimável. Sabendo dessa oportunidade, eu realmente estava ali num perrengue, mas consegui, com a academia onde eu trabalhava, milhas para poder viajar para um congresso, emprestei dinheiro e fui para os Estados Unidos pela primeira vez num congresso específico de prevenção às lesões e exercícios corretivos. E ali foi incrível, porque eu estava ali começando a estudar um pouco sobre joelho, mas aí abri o meu leque para o entendimento das lesões musculoesqueléticas de uma forma geral, lombar, ombro, toda a interligação, o quanto uma disfunção afeta partes do corpo distantes. E aí realmente eu fiquei fascinado. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a aplicar aquilo. E eu não acreditei que em 3 meses o quanto a minha carreira tinha deslanchado de uma forma que eu nunca imaginava. Realmente não imaginava. E aí eu fui reinvestindo esse dinheiro que eu fui ganhando. Então, no ano seguinte já fui para a Noruega, para o Congresso Mundial de Prevenção às Lesões. Depois fui para uma certificação em Minneapolis de corretivo. Depois fui para Mônaco, no outro Congresso Mundial. E, resumindo aqui para vocês, eu fui mais de 10 vezes para fora do Brasil, em congressos internacionais e certificações, para aprender tudo isso que é a minha paixão e a minha missão. Porque nesses anos todos tive a oportunidade, né, e comecei a ser reconhecido profissionalmente, fui convidado a dar aula na Fitness Brasil, o maior congresso de fitness da América Latina, dei aula na Unip, dei aula em vários congressos aqui brasileiros. Então, tem sido, para mim, não tenho palavras para descrever o quão fascinante é poder passar esse conhecimento para essas dezenas de personagens e ver a transformação na vida deles. Porque é realmente uma transformação da água para o vinho. Porque esses clientes que estão com dor, eles precisam do nosso serviço. Eles precisam de alguém que saiba identificar a disfunção e que saiba restaurar a função. Então, é uma área maravilhosa, muito gratificante, porque o aluno fica grato a você num ponto que é inacreditável, porque uma pessoa que não tem função, que está limitado no caminhar, está limitado nas atividades do dia a dia, quando isso é restaurado, quando ele volta à saúde dele, ele fica sem a dor, e ele está mais pleno, isso para ele também não tem dinheiro que pague. Né? Então, é claro que isso não tem preço, mas, ao mesmo tempo, todo esse conhecimento, esse estudo, né, essa dedicação para os que querem aprender, então aqui, por exemplo, me ouvindo, tanto no YouTube quanto no Instagram, se isso chama a atenção de vocês, é por alguma razão, nada é por acaso. E todo esse seu esforço de ouvir o que eu estou falando, de aprender, de estudar, tem que também se refletir na sua vida financeira de alguma forma. Você muda de patamar profissional, mas isso tem que refletir nas suas finanças, né? Porque os clientes começam a perceber esse diferencial seu
e você naturalmente vai começar a ter uma escassez de horários. Um aluno começa a indicar o outro, né? Então, você para de correr atrás do aluno, o aluno começa a te procurar, foi o que aconteceu comigo, eu não tinha mais horário na agenda. Então eu continuei trabalhando muito naquela época, eu não dava só 4 aulas por dia, eu dava muitas aulas. Ali logo que eu voltei desses cursos, ali há mais ou menos uns 10 anos atrás, 9, 8, dava muitas aulas por dia. E eu já estava dando aulas em cursos, em congressos. Comecei a dar os cursos e congressos em 2006, né? Em 2006 foi o meu curso na Fitness Brasil. E aí depois criei o Instituto Fit. Então, no decorrer desses 15 anos, praticamente, foram muitos personagens que aprenderam desse método e que comprovaram a eficiência dele. E que fizeram uma diferença na vida dos alunos deles, assim, inacreditável. Agora, é importante, muito importante, que você entenda que não é uma pílula mágica e que muitos ficam pensando assim, que eu sou um talento como personal trainer, eu sou um grande especialista em prevenção às lesões, mas de fato eu esbarrei num método. Eu fui para fora do Brasil e não são coisas da minha cabeça que eu ensino, né? Eu passo para vocês e para todos esses personagens o que eu aprendi no decorrer desses mais de 15 anos. Então é tudo fundamentado, tudo com um embasamento científico e que ele é reproduzível. Então todos que aprenderem desse método e colocarem em prática, se você colocar isso em prática na sua vida, ele vai funcionar para você como funcionou para mim. Porque não é a questão de ser eu que estou aplicando ou todos esses personagens que vocês vão ter a oportunidade de conhecer na jornada personal Águia. É o que eles estão aplicando, né? É o que eles entendem, né? Sabendo que pode ser feito quando a pessoa tem uma hérnia de disco. O que eu posso fazer quando a pessoa tem um impacto fêmuro-acetabular? O que eu posso fazer quando a pessoa tem uma síndrome do impacto subacromial? Qual o teste que eu aplico, que eu posso identificar uma disfunção, e ao identificar essa disfunção, eu restauro a função, e trabalhando dessa forma, com identificação, o que a gente faz? A gente se coloca lado a lado com médicos e fisioterapeutas, que são também profissionais da saúde, como nós, que todo médico e fisioterapeuta, quando recebe um paciente, eles avaliam o paciente. Eles pedem exames para esse paciente para poder traçar uma estratégia de trabalho, uma estratégia de tratamento. É assim que o profissional da saúde age. Ele avalia e traça uma estratégia de tratamento em cima daquele diagnóstico. Se nós, professores de educação física, personal trainer, somos profissionais da saúde, por que 99% de nós não avalia os alunos para poder prescrever um treinamento, traçar uma estratégia de treinamento em cima do que foi avaliado? Então, isso faz uma diferença tremenda e você já é colocado em outro patamar profissional e financeiro. Que você identifica o que não está funcionando bem e pode aplicar o verdadeiro treinamento funcional. Você deixa de ser aquele personal clássico e passa a ser um personal clínico. Tem uma visão realmente avançada, que pode olhar para aquele cliente e falar, aqui eu estou enxergando que você precisa disso. Coisa que o aluno nem sabe. Você vai educar esse aluno. Você vai mostrar para ele, durante os seus testes, durante toda a sua abordagem, desde a hora que ele te procura. Então eu te ensino isso. Lá na Jornada Personal Águia nós vamos falar sobre isso. Desde que o aluno te procura perguntando o valor da sua aula, você nunca fala o valor da sua aula. Por que você não fala o valor da sua aula? Responde aí para mim. Por que você não fala o valor da aula? Fala aí, Alessandro, Edmilson, Tiago, por que você não fala o valor da sua aula quando o cara pergunta? Ele quer saber. Será que ele está querendo te contratar? Ele perguntou quanto é a sua aula, você não fala o valor da aula.
Eu vou te ensinar isso na jornada. Você não fala o valor da sua aula. Sabe por que você não fala? Você não fala porque o seu aluno não sabe ainda o valor da sua aula. E valor é diferente de preço. Preço é quantidade, R$30, 40, 50, 70. O valor da sua aula é o que você vai oferecer. E se você vai oferecer para ele algo muito diferente do que 99% dos personagens oferecem, não tem como você falar o preço, porque ele vai te comparar com os 99. Então, antes de falar o preço, você tem que mostrar para ele que você está dentre os 1% que tem um serviço diferenciado. E quando você mostra que você está dentro desse 1% e mostra qual que é a sua metodologia de treino, os testes que você aplica para poder traçar uma estratégia, pergunta os objetivos dele, vamos traçar uma estratégia junto e se coloca como profissional da saúde e mostra a sua estratégia, o método do personal águia, o que acontece? É outro patamar. Você se descola, você se desgruda, você deixa de fazer o que 99% faz para fazer algo diferente e que pode ser cobrado de uma forma diferente. Cobrado quanto de uma forma diferente? Muitas vezes mais. Muitas vezes mais. E eu te provo que são muitas vezes mais. Vem para a Jornada Águia que você vai ter certeza de que são muitas vezes mais. Então a minha promessa é que eu te ensino a ganhar acima de R$10.000 mensais com apenas 4 aulas por dia. Mas na própria jornada você vai ver que tem personagens ganhando muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Eu vi isso na minha própria vida e vejo na vida desses profissionais, dessas dezenas que aprenderam do método no decorrer de todos esses anos. Então esse é o meu convite, de você tomar responsabilidade da sua vida em suas mãos e ter a consciência que é possível fazer a diferença sim. Tá bom? Então eu tenho um exemplo assim que é um exemplo clássico, vai estar lá na jornada com a gente, o professor Vasili. O professor Vasili cobrava R$35 por aula antes de conhecer o método. Assim que ele conheceu o método, ele começou a aumentar e ele foi aumentando, bem aos pouquinhos. Aumentou, passava 6 meses, ele aumentava. Quando ele começou a ver que a agenda lotada e não tinha como atender, começou a dar aumentos mais significativos. Tem clientes hoje que pagam ele 10 vezes mais. Tem alunos hoje que pagam para ele R$350. E ele conta essa história para vocês, é uma história muito, muito bonita, de um professor que realmente se destacou, né, que veio da Romênia com dificuldades financeiras e hoje está super bem estruturado, com família, com 2 filhos e pode dar uma qualidade de vida incrível para essa família. Vocês vão ouvir também a história do Paulo, do Paulão Toshio. O Paulão, ele é personal, ele trabalha também com liberação miofacial e ele estava já no início de depressão, o Paulo, porque ele estava muito decepcionado com a carreira dele, ele não se sentia, ele se sentia um impostor, então ele atendia ali todos os clientes dele, mas ele sentia que ele estava enganando os alunos dele, estava triste. E aí ele conta essa história dele, que ao conhecer o método, deu uma clareza para ele de algo que não ensinam para a gente na faculdade, e infelizmente essa é a nossa realidade brasileira. A gente nunca, na faculdade de Educação Física, aprendeu o que é uma condromalácia, aprendeu o que é uma síndrome do impacto. Se você aprendeu, coloca aqui para mim, porque é uma faculdade muito diferenciada, porque eu não ensino. Nem na pós-graduação, fiz pós-graduação também, não aprendi nada disso. E é algo essencial. Dor lombar, para vocês terem ideia, as pesquisas mostram que 84% da população mundial vai sentir dor lombar no decorrer da vida. E nós estamos dentro desses 84%, é muita gente. Então não tenha dúvida que um aluno seu que tenha essa síndrome vai pagar de uma forma diferenciada se você souber trabalhar com isso. Se você entender
quais são os encurtamentos, quais são as faltas de estabilizações, quais são as cadeias miofaciais que geram mais ou menos sobrecarga para cada articulação. E aí, além disso, você aprende a identificar o que causa essas sobrecargas e aprende a aplicar uma estratégia, um passo a passo, que vai ensinar o seu aluno a melhorar de uma forma muito mais eficiente. Esse é o grande diferencial do personal águia. Mas aí você pode pensar assim, mas eu não sou fisioterapeuta, eu não sou médico. Para que eu preciso entender das lesões musculoesqueléticas? Você pode pensar isso, né? E realmente, você não precisa entender das lesões musculoesqueléticas se você quiser continuar com os 99% dos personagens, né? Que fica numa zona de conforto, e tudo bem também. Tem gente que opta em ficar numa zona de conforto e fica vivendo ali, às vezes tem um pouco de perrengue para pagar uma conta, não consegue evoluir nem profissionalmente, nem financeiramente. É compreensível também e eu respeito, sinceramente, eu respeito mesmo. É uma decisão, né? Então você não precisa. Agora, se você está disposto a ter um diferencial, a poder verdadeiramente fazer a diferença na vida do seu aluno, como você nunca imaginou antes, e eu não conheço nenhuma área onde o personal trainer possa atuar tão gratificante e tão recompensadora como entender o mecanismo das lesões, identificar a disfunção e saber aplicar uma estratégia para esse aluno viver com um movimento muito mais funcional e sem dor. É gratificante demais, é muito recompensador. Você vê que aquele aluno estava com uma dor lombar, né? Vou contar um caso para vocês que para mim foi um caso assim, muito interessante. Tinha um aluno meu chamado Fred, um personal, que tinha ido e tinha participado da minha certificação em exercícios corretivos. E aí o Fred, enquanto estava na certificação, ele falou assim, Paulo, eu tenho um aluno que ele sente muita dor lombar e ele estava na minha assessoria esportiva e eu não sabia, assim, não sei o que fazer com ele, então ele está com muita dor, então eu estou vendo que isso que você está me ensinando aqui é muito interessante, mas eu gostaria que você desse uma olhada nele. Eu posso passar o seu contato? Porque ele é um caso muito difícil, porque ele já foi em vários médicos, foi em fisioterapia. Eu falei, pode. E ele passou o meu contato para esse aluno chamado Iléo. O Iléo me ligou, e aí eu fui até ele. E o primeiro passo do personal águia, qual é o primeiro passo do personal águia? É saber identificar a causa do problema. Não para reabilitar, mas para restaurar a função. Então o que eu fiz? Eu apliquei os testes de identificação das disfunções. São 23 testes. Ao aplicar os testes, antes eu conversei com ele, né, antes de aplicar, eu falei, me conta um pouco da sua dor. Ele falou que já tinha ido em 3 médicos diferentes, não tinha nenhum problema na lombar, mas ele não aguentava de dor na lombar. E ele tinha feito fisioterapia por 3 anos, mas tinha desistido porque não melhorava. Melhorava um pouquinho quando fazia fisioterapia, a dor voltava. O cara estava mais de 3 anos com dor na lombar. A coluna lombar, para quem não sabe, ela tem um padrão predominante de estabilidade. Porque as articulações, cada uma tem um padrão predominante. E a lombar tem um padrão predominante de estabilidade, né? Então, um dos 23 testes da certificação iFit Pro é identificar se essa estabilização lombar está boa ou não. Então, tem como a gente saber se esse aluno é capaz de estabilizar a lombar ou se ele não é capaz de estabilizar a lombar. E eu apliquei esse teste com o Iléo e adivinhem qual foi o resultado. O que vocês acham? Como que vocês acham que foi o resultado dele no teste de estabilização lombar? Ele sentia dor lombar por mais de 3 anos. Vocês não vão acreditar, mas foi um dos melhores testes que eu já vi. Uma estabilização lombar perfeita.
ele tinha total consciência do transverso abdominal, a lombar não mexia nem um pouquinho. Eu fiquei espantado, eu falei, nossa, eu lembro de ter ficado espantado, porque eu já imaginava o cara com dor lombar por mais de 3 anos, é muito comum, você vai lá, o cara não tem estabilização lombar nenhuma. A estabilização do cara era excelente. E ele estava 3 anos fazendo fisioterapia, provavelmente a fisioterapeuta trabalhou muito isso com ele, transverso, estabilização. E aí, vamos dar continuidade. Aí eu comecei a aplicar os outros testes, fui aplicando e apliquei os 23 testes. E aí foi muito interessante, porque ele tinha 2 músculos, 2 dos testes, muito sobrecarregados. Ele tinha 2 disfunções muito grandes, que era o encurtamento do grande dorsal e o encurtamento de psoas. O encurtamento do psoas era muito acentuado e o encurtamento de grande dorsal muito acentuado. Tanto o encurtamento do grande dorsal quanto o encurtamento do psoas afetam diretamente a estabilidade lombar. Então, se esse aluno está correndo, se ele está pedalando, se ele está nadando, fica impossível estabilizar a lombar com esses músculos encurtados. O transverso é um músculo estabilizador. Não é um músculo com grande potencial de força. É um músculo que tem muito mais fibra vermelha, o diâmetro é menor, é um músculo de resistência. Não tem como ele competir com a força e a tração de um grande dorsal e de um psoas. Não tem. Então o que acontece? Qual foi a minha estratégia em cima do que eu enxerguei? Mostrei para ele o resultado, falei, olha aí, Léo, na sua análise funcional, você tem uma excelente estabilização lombar. Dê os parabéns lá para a sua fisioterapeuta, porque ela trabalhou isso com você de uma forma muito boa. Porém, você tem um encurtamento muito acentuado do grande dorsal e a inserção do grande dorsal é na fáscia tóraco-lombar. Então, esse músculo seu que está muito encurtado, ele se insere na fáscia tóraco-lombar, ele sai da sua lombar, aqui na parte posterior da lombar. E você tem um músculo aqui na frente do quadril, mostrei a imagem para ele, que é um músculo chamado psoas, que está muito encurtado também, só que aqui na parte frontal. Então você tem uma outra sobrecarga muito grande para a sua lombar na parte frontal. Então você tem 2 encurtamentos que sobrecarregam demais a sua coluna lombar. Então, o que eu sugiro é que a gente faça um trabalho focado em restaurar a função nesses 2 testes que são os mais gritantes. Em todos esses anos que eu aplico a análise funcional, não tem um caso, juro para vocês, não tem um caso que eu não explique a análise funcional para o aluno e o aluno não fique encantado. Encantado. Porque é uma coisa que ele nunca viu na vida, ele não sabe que ele tem aquilo. E aí quando ele olha como ele está, você mostra a foto dele naquele teste e mostra como deveria ser, o aluno fica encantado. Nesse momento, o cara já está desesperado para você ter um horário para ele trabalhar aquilo. Ele quer trabalhar com você aquilo de qualquer jeito. Então inverte a situação. Você não está ali falando, ai, será que o cara vai me contratar? O cara que está desesperado para você ter um horário para ele, porque ele quer resolver aquilo de qualquer jeito. Né? Ele vê que é um trabalho fundamentado, que é um método estruturado. E eu falo de onde veio, eu não falo para ele, eu que criei isso aqui, eu mostro para ele. Falo, eu trouxe dessa escola, que é o Czech Institute na Califórnia, eu fiz uma certificação de mais de 1 ano na NASM, que é a National Academy of Sports and Medicine, mostro para ele. E também trouxe isso dos congressos internacionais mundiais de prevenção às lesões, falo de onde eu trouxe, né? E ele vê que tem um embasamento científico ali que faz sentido para ele. E aí, o resumo da história com esse aluno do Fred, a gente começou um trabalho bem específico em grande dorsal e ilio-psoas, e em menos de 3 meses a dor sumiu. Sumiu, não é que amenizou. Ela foi amenizando em 1 mês, em 2 meses ficou bem fraquinho, em 3 meses sumiu a dor. Sumiu a dor da lombar que o cara tinha há mais de 3 anos. O que eu fiz? Reabilitação com ele? Eu nem encostei na lombar.
Em nenhum momento falei de colocar gelo, de fazer analgesia, de fazer choquinho. E isso é da fisioterapia, uma das profissões mais lindas que tem, que eu tiro o meu chapéu também. E também sou grato para todos os fisioterapeutas que estão aqui, porque muitos já vieram no meu curso também aprender esses testes, porque sem sombra de dúvida isso ajuda também o fisioterapeuta a identificar a causa, né? Esse é o segredo, a identificação da causa, né? Então, gente, é importante essa clareza do quão o exercício é crucial e fundamental para transformar a vida do seu aluno e que tem que ter como consequência a sua transformação profissional e financeira. Então esse é o meu convite. Se você está aqui me assistindo, se esse assunto te interessou, vem para a jornada Personal Águia. Vou colocar o link aqui para vocês, para quem quiser se inscrever. Coloquei aqui nos comentários. É só fazer a sua inscrição e nós vamos ter uma semana que vem, a partir do dia 31, muito produtiva, tem muito conteúdo bom. É o primeiro passo. O primeiro passo que você pode dar para se diferenciar é esse. É se comprometer com você, com a sua carreira, em aprender algo que é um método comprovadamente eficaz e que faz a diferença. E eu te provo que faz a diferença, e não só eu, mas você vai ver dezenas de personagens falando como que isso foi na vida deles. Tá bom? Gratidão mais uma vez pelo seu tempo aqui, por me ouvir falar. Vai ser um prazer estar com você na jornada Personal Águia. E vai ser um momento assim incrível, porque eu não tenho dúvida que isso será um divisor de águas na sua vida, profissional e financeira. Tá bom? Gratidão por mais essa aula e nos vemos na nossa próxima live de sexta-feira, porque sexta-feira tem mais uma, e segunda-feira lá na jornada Personal Águia. Tá bom? Um grande abraço para você e nos vemos na sexta-feira. Boa noite.